Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês, gente? Sextou na anatomia, clima fresquinho que está hoje, né? Excelente. Então vamos, bora para a anatomia aqui. Deixa eu falar com vocês. Amanhã vocês vão ter uma aula de reposição, né? A gente deixa os materiais para vocês lerem, né? E eu estou deixando um vídeo também. Amanhã a atividade vai valer ponto, vai valer 5 pontos, tá? Tem 5 questões bem simplesinhas para vocês resolverem, tá? E ela vai ficar disponível para vocês até domingo, às 23 horas, tá? Então vocês vão ter sábado e domingo para resolverem essa de amanhã, tá bom? Aí a de hoje fica uma semana mesmo para vocês resolverem, tá? Aí vai estar lá a aula certinho para vocês, acho que a partir de amanhã de 10 horas da manhã, tá bom? Aí vocês vão ter o dia todo para vocês entrarem e assistirem, tá? Então não vai ser ao vivo não, né? Não, é só mesmo, eu vou deixar um material de apoio para vocês e um vídeo, tá bom? Ah, tá. Menos mal, a gente estava achando que ia ser... aula, né? Uhum. Essas aulas de reposição geralmente são mesmo para apoio de vocês, tá bom? Que aí para contabilizar, vocês têm uma carga horária de 80 horas, né? Parece pouco, mas é muita coisa, é muita aula. Aí tem alguns dias que tem feriado, né? E é referente a um feriado de quarta, eu não sei qual. Tem que olhar lá no calendário que vai ter aí, né? Aí para fechar mesmo as 80 horas de vocês, tá bom? Não vai ser, acho que não vai ser a primeira, vocês devem ter outras aí ao longo do semestre, né? Não sei dizer também, a gente tem que olhar no calendário depois. Mas mesmo assim, eles vão avisando, vocês ficam de olho também no calendário, tá bom? E vão resolver, quem não resolveu ainda, gente, eu passei o olho nas atividades, algumas pessoas ainda não fizeram. Quem ainda não fez, não tem problema, faça as atividades, porque elas contam presença, além de fixar o conteúdo de vocês e já direcionar o estudo. Então, quem ainda não fez, por algum motivo, faça. Se estiver tendo dificuldade, entre em contato conosco para a gente tentar ajudar vocês, tá? As atividades, elas são obrigatórias em toda a aula de vocês. Toda aula que a gente for passar, tem que dar uma atividade, com exceção da prova, que é uma atividade, né? Então, a gente tem que ficar de olho. Não fique espertos aí. Quem ainda não fez, né? Eu sei que é muita coisa, eu estou tentando condensar, deixar mais leve para vocês fazerem, né? Menos perguntas, coisas mais direcionadas mesmo para a aula, tá? E no início do mês de setembro, vocês vão ter também uma ANP, que é uma atividade que vocês farão para mim. Essa ANP, como é uma atividade que demanda mais tempo, vai valer 10 anos. Aí eu deixei ali, acho que em torno de um mês para vocês fazerem e me entregarem, tá? Aí eu vou falar, quando for o momento certo, eu já explico para vocês, ó, gente, a ANP está pronta, aí eu abro a ANP para vocês, a gente explica como que eu quero que vocês façam. Aí vocês fazem ao longo aí da semana de vocês, né? E a gente já corrige, já dá o ponto. Então, essas atividades, gente, principalmente, né, as atividades que valem ponto, vocês não deixam de fazer, não, tá? Nenhuma, né? Mas as que valem ponto, vocês têm mais atenção na hora de fazer, respondam com mais primor, porque 5 pontos, 10 pontos, é muita coisa, né? No final, né, cada etapa são 50 pontos, e lembrando que a média do ETIT é 70%, né? Então, tem que ficar com 70 pontos. Então, meio ponto é muito ponto para quem estuda no ETIT, tá? Então, assim, batalha por eles, não deixe de fazer, não. Façam todas as atividades, porque também eu dou ponto de participação, né? Então, quem fez todas, ao final, tem ali uns pontinhos, né? Que pode salvar muita gente aí. Então, não deixem de fazer nenhuma. Eu deixo aberto todas as atividades, principalmente nesse período de adaptação de vocês. O próximo módulo, né, que é a próxima etapa, não vai ter essa bandeja com bruxa, não. Esse início agora, né, então façam, não deixe de fazer não, tá? Primeiro que vai ajudar muito vocês a direcionar o estudo mesmo, olha, estou com dificuldade nisso, né? Então, eu achei que eu estava dominando isso, ou, olha, eu achava que eu estava com dificuldade, quando fui resolver a atividade, eu vi que não, que a minha dificuldade foi sanada. Então, as atividades, elas são importantes para isso, para vocês fazerem, tá bom? E não deixe de perguntar, não, pode perguntar. Manda no privado, lá no Google Classroom tem espaço para vocês mandarem mensagem.
Às vezes dá para vocês me mandarem e-mail. E nas redes sociais também, no WhatsApp, quem tiver aí, pode mandar que a gente vai. Eu não prometo responder na hora, né? Mas a gente tenta ajudar todo mundo. Como muita gente da turma já me mandou, muita gente, né? Quem adicionou, mandou. Vocês viram aí que eu devagar eu respondo vocês, tá bom? Vamos lá, então. Vamos voltar para a aula. Hoje a gente vai falar a respeito da anatomia, né, da coluna cervical, né? Torácica, lombar, sacral e coxígena. Nós vamos falar do gradil costal, tá bom? Se dependendo da aula, a gente fala dos membros superiores, tá? Lembrando, a gente estava falando do esqueleto axial, que é aquele que forma, né, a parte central do corpo. Então, crânio e face, né? As colunas cervical, torácica ou dorsal, lombar, sacral e coxígena, né? E o gradil costal, que inclui as costelas e o externo. Aí a gente tem o esqueleto apendicular, os membros superiores, né? O braço, que nós temos o húmero, o antebraço, que a gente tem o rádio e a una, os ossos do carpo, que são 8 ossículos aqui, né? O escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, capitato e amato, os ossos do metacarpo, que a gente vai falar de cada um, e as falanges. E nós temos o esqueleto apendicular inferior. Lá a gente tem o osso da coxa, né, que é o fêmur, os ossos da perna, nós temos a tíbia e a fíbula, a patela, que fica entre a articulação do joelho, né, entre o fêmur e a tíbia, a gente tem os ossos do tarso, os metatarso e as falanges dos membros inferiores. E nós temos também as cinturas que unem esse esqueleto. Nós temos a cintura escapular, né, que a gente vai falar dela nas próximas aulas, e a cintura pélvica. A cintura escapular, a gente tem 2 ossos, né, que fazem essa ponte, essa união do esqueleto apendicular com o esqueleto axial da parte dos membros superiores. A cintura escapular, a gente tem 2 ossos, a escápula e a clavícula. A cintura pélvica, a gente tem 3 ossos, né? A cintura pélvica é muito vulgarmente chamada de bacia, né? É muito comum, inclusive em hospitais, o paciente chegar e os pedidos médicos, ao invés do médico incluir, eu quero o quadril, ou eu quero a cintura pélvica, o médico escreve bacia, tá? É um termo chulo, né? Significa que ele não é que é errado, ele não é a palavra correta para designar aquela região. Né? Se você quer incluir tudo, né, você coloca ossos, né, da cintura pélvica. Aí a gente sabe que nós temos que incluir os ossos da cintura pélvica. Aí a gente tem 3 ossos, né, de cada lado, que são ossos fundidos. A gente tem o ilho, né, o isquio e a pubis. E eles fazem essa ponte de união entre o esqueleto apendicular ao axial, né, o esqueleto apendicular dos membros inferiores. Nós vamos falar de todos, né? Quem tá nas minhas redes sociais, viu que eu postei um vídeo que hoje ou ontem, não sei, do esqueleto, né, sendo montado. Se der tempo, eu mostro para vocês hoje aqui. Muito interessante que eles pegaram, né, os ossos, foram montando o esqueleto e formando, né, esse arcabouço, né, de proteção para os nossos órgãos vitais, né, essa ponte de interseção dos nossos músculos com o movimento, né, e a contração muscular com o auxílio do sistema nervoso, a gente consegue ter a mobilidade do nosso dia a dia, né? Então, os nossos ossos, eles são fundamentais. Armazenamento de íons, né, quando a gente precisa, a gente pega ali, principalmente cálcio, fosfatos, fosfatos em geral, né, e a proteção desses órgãos internos. E serve de ponto de fixação para tendões, né, e, consequentemente, para os músculos, para nós termos a mobilidade. Além disso, ele tem, né, passagens, chamado de forames, ele tem os acidentes anatômicos, né, que servem também para passar veias, né, artérias e nervos, né, e alguns servem para apoio para algum nervo, para algum vaso sanguíneo. Então, a importância do nosso sistema esquelético ela é tremenda. Além disso, né, cerca de, gente, dependendo, né, do pronto-socorro, da região que ele está situado, né, 50% dos pacientes que entram, né, dentro de um pronto-socorro e que ficam internados mais do que 60 dias dentro desse pronto-socorro, são, ou levados, né, para um hospital de referência, são pacientes com fraturas ou, né,
patologias associadas, né? Às vezes um trauma, por algum acidente, por algum arma de fogo, né? Que esse paciente, essas lesões acometem o sistema esquelético. Então, é muito alto, né? E vocês, como profissionais da enfermagem, vocês vão trabalhar no dia a dia. Por exemplo, se for trabalhar no hospital municipal daqui da cidade, lá tem o setor, né, de ortopedia, trauma ortopedia. É um hospital referência em cirurgia ortopédica. Ali, se vocês forem ver, quase que 60% dos pacientes internados são pacientes ortopédicos, que fizeram cirurgia em coluna, cirurgia, né, principalmente em fêmur, húmero, e aí vai, né? Pessoas que, né, por algum motivo, sofreram acidente, caíram em casa, né, sofreram algum atentado, levaram um tiro, e precisaram de uma intervenção cirúrgica nesses ossos, né? Então, por isso que é importante nós conhecermos esses ossos a fundo, principalmente esses pontos. Eu não vou falar para vocês todos os acidentes anatômicos de todos os ossos, por quê? Para a profissão de vocês, a gente não vai usar tudo. Mas lembra que eu mostrei para vocês lá o hospital que tem pontos, né? Quando esse paciente fica ali em decúbito por vários meses ou vários dias, né? Sem você mudar esse paciente de decúbito, pode provocar essas úlceras de pressão, né? Então, por isso que é importante nós conhecermos esses ossos e perceber que ele não é só o osso, ele tem umas estruturas associadas. E essas estruturas associadas são importantes para a gente. Nós vamos aprender só as que são importantes para a gente, tá? Mas se nós fôssemos, né, falar detalhadamente, por exemplo, curso de medicina, fala bem detalhado, mas não fala todos, para vocês terem ideia. Agora, o médico ortopedista, ele tem que conhecer todos os acidentes anatômicos possíveis. O cirurgião bucomaxilo tem que conhecer todos os acidentes anatômicos de todas as estruturas ósseas da face, né? Vai da profissão, vai da utilidade. Para a gente não convém, tá? Então, eu não vou forçar vocês, né? Eu não vou, isso acho até descabido, nós aprendemos todos, vamos aprender os mais importantes. Mesmo que pareça, porque você está falando demais, não é. É que a gente vai usar mesmo, né? E nós estamos falando da coluna, né? Agora, a importância da coluna para a gente, né? Que nós falamos na aula anterior, e as lesões que elas causam e a incapacidade que elas provocam nas pessoas, né? Por má postura, por excesso de peso, por pegar um peso errado. Às vezes a pessoa trabalha numa obra, por exemplo, vai pegar um saco de cimento, 50 quilos. Mesmo que seja uma pessoa jovem, ela pode ter lesões, e essas lesões prejudicarem muito, né, a vida dessa pessoa, né? Imagina uma pessoa de 25 anos com uma hérnia de disco, né? Quanto tempo ela vai conviver com essa patologia, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado no jeito que a gente se senta. Tenho certeza que se a gente for olhar, todo mundo abrir a câmera aqui, né? Todo mundo está sentado, às vezes no sofá, na cama, né? De um ponto que possa estar forçando, né? Essa coluna de vocês. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente a coluna cervical e a coluna lombar, que são as colunas que a gente tem mais mobilidade com elas. E são as colunas que a gente tem mais problema. Cervical, né? A retidão cervical, compressão de nervo, dormência dos membros superiores, né? Às vezes tem pissamento de nervo, ou até mesmo algum problema maior que pode incapacitar essa pessoa, às vezes com atividade laborativa. Então, por isso que quem trabalha com telemarketing não pode trabalhar mais do que 6 horas, né? Mesmo assim, pessoas que trabalham no computador o tempo inteiro, na mesma posição, sem parar para fazer um alongamento, né, pode provocar danos, né, e isso em curto prazo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, principalmente vocês, né, da área da saúde. Nós, né, em modo geral, eu também sou profissional da área da saúde. Quando a gente está dentro de um hospital, né, e chega aqueles pacientes politraumatizados, ou você está no pronto-socorro, ou, no meu caso, trabalho na oncologia. Quando chega um paciente grave, a gente esquece o mundo e vai salvar aquele paciente, vai tentar ajudar aquele paciente da melhor maneira possível e tratar da melhor maneira possível. Nem sempre a gente pensa na gente, né? Mas a gente tem que muito pensar no paciente, obviamente, né? Fazer o melhor do que a gente pode para ajudar aquele paciente. Mas a gente tem que lembrar que a gente não tem só aquele paciente, né?
Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora que for pegar esse paciente, mover esse paciente, né? A equipe tem que estar muito bem treinada, que às vezes força uma pessoa, você pode forçar a sua coluna, passar paciente de maca, né? Principalmente banho desse paciente, levantar no leito, as trocas, né, para trocar as roupas de cama desse paciente, ou até mesmo o banho de leito, né? Vocês vão aprender as técnicas corretas, a maneira de vocês se comportarem, por quê? Imagina vocês, o primeiro banho que vocês derem no paciente, vocês lesionarem a coluna, né? Geralmente vocês ficam uma semana de atestado, 15 dias de atestado, né? É incapacitante. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque desfalca a equipe, né? E equipe treinada, gente, é difícil a gente achar, né? É difícil a gente trocar peças de equipe de saúde com frequência, a gente agrega pessoas. É difícil a gente trocar com muita frequência, porque é difícil treinar, né? Um treinamento onde todo mundo está entrosado, né? Só de um olhar as pessoas já sabem o que a gente vai fazer, isso leva muito tempo. Então, os profissionais, eles são muito capacitados, né, naquilo que faz, e a gente não troca, não faz rotatividade muito de profissionais nisso, a gente agrega outros profissionais ali na equipe, né? Por isso que é importante a equipe estar bem entrosada, né, nesse quesito. Então, vamos lá, vamos voltar aqui para... Ô, Paulo. Oi. Eu já tomei conta de 17 anos, eu dei muito banho no leite. Eu dei muito banho no leite. Pois é. Eu cuidei 17 anos de idosos. E você sabe que não é fácil, né? É pesado, não, né? Pesado. Lavar a cabeça é pior ainda, né? Pois é. Para lavar a cabeça. Quando é feminina, senhora, para lavar a cabeça, tem que estar virando, a gente tem que virar a cabeça. Então, mais complicado. Tem que entender isso, né? Às vezes você transportar esse paciente também, né? Também. Colocar no carro. Da né? cadeira de roda, da cama para a cadeira de roda. Exatamente. Às vezes, alguns pacientes nem usam fralda, às vezes fazem necessidade no vaso sanitário, pegar esse paciente. Não ajuda nada, né? Tem todas as técnicas, sabe, Nadir, que a gente é lógico que você vai forçar, mas muito menos, às vezes, com coisa muito simples, né? Utilizar os viral, né? Os lençóis mais reforçados, às vezes, a própria equipe de saúde providenciar os lençóis que têm alças, né? Eu cuidei da senhora ali, camada, né? Mais alto, né? Já pôr na cadeira de roda, camada, o corpo morto, né? Porque a pessoa não ajuda nada. É complicado. É complicado, mas tem as técnicas. As técnicas que vocês vão ver, né? Essa parte inicial, eu falei para vocês, quando vocês começarem as matérias, né, específicas do curso mesmo, né, aquelas que vão formar o profissional de técnico de enfermagem específico com a parte técnica, né, não que as disciplinas anteriores elas não são importantes, são importantíssimas, né, para conhecimento de vocês vão agregar ali, né, a semiologia, a semiotécnica, né? Quando vocês tiverem os professores enfermeiros ensinando para vocês quais são os procedimentos que tem que ser feito, como que se afere uma pressão, né? Como se faz um curativo, aí sim vocês vão ver, eu escolhi a profissão, como eu falei para vocês no início, a profissão correta. Aí as coisas ampliam e melhoram muito para vocês vão ver, né? É uma área muito legal, assim, eu acho uma área muito bonita, né? Que a população começou a ver com outros olhos com essa necessidade que nós tivemos agora com essa pandemia, né? A equipe de enfermagem, acho que é o ponto dos conselhos, né, de enfermagem, o Conselho Nacional, o Conselho, né, Federal, no caso, e os conselhos regionais, a forçarem mesmo, né, a condições melhores, salários melhores, pisos salariais melhores. Eu acho que esse é o caminho, acho. Que eles vão aproveitar esse motim mesmo, né, que nós tivemos agora, né, com essa pandemia. Faltou profissional, e falta. Essa é a verdade, né? Principalmente profissionais capacitados. E quem faz isso é a equipe de enfermagem, né? Monitorizar esse paciente, né? Ficar nessa linha de frente mesmo, de contato, né? A enfermagem é contato, é muito contato, né? Por isso que a gente tem um alto índice de infecção de Covid em pessoas da equipe de enfermagem, porque é contato. Mesmo que a gente usa todos os EPIs, né? Tem momentos que, infelizmente, a gente, né, acaba sendo contaminado. Mas é uma área muito bonita, né? É o servir, é o cuidar, né? É uma área muito bacana. Eu dou os parabéns quem se ingressa mesmo, e quem forma e vai virar colega de trabalho assistente no hospital, eu acho
Muito bacana. Isso vai acontecer com vocês. A gente vai se cruzar dos hospitais aí, né? Já muito aluno já me atendeu no hospital, né? Acho interessante isso. A gente vai lá no hospital, às vezes vai funcionar uma veia, colocar um soro, às vezes está passando mal. Aí quando a gente veja, opa, já vem, professor, que não sei o que, acho muito bacana. Vai acontecer com vocês, com certeza, tá? Eu espero isso muito bem encontrar com vocês nos hospitais aí. Vamos lá, então? Então, gente, ó, a nossa coluna, né? Nós temos essas regiões, né? São a região cervical, torácica, né? Lombar, sacral e coxígena, são 5 regiões. Nós temos, na região cervical, 7 vértebras, né? Lembra que eu falei para vocês na aula de quarta-feira? As vértebras são esses ossículos, né? E elas, né, têm um forame, tem um corpo, tem um processo espinhoso, um processo transverso. O forame vertebral, com associação de várias vértebras, vai formar um canal, né, o canal vertebral, que vai passar a medula espinal, né, protegendo essa medula espinal. E vai sair um par de nervos ractidianos de cada lado do processo transverso dessa vértebra, né? Oi. O seu áudio está travando um pouco. Meu áudio? É só para ela, gente, ou para todo mundo? Para mim também. Para mim também. Para mim tá tranquilo. Aqui também tá um pouquinho. Vou tentar resolver. Aí, vê se dá uma melhorada. Tá travando? Aqui para mim tá tranquilo. Para mim foi melhor. Melhorou bastante. Beleza. Pode ser internet também, tá, gente? De vocês ou a minha, né? A minha é 60 GB, eu acho que eu não tive problema ainda, mas pode ser, às vezes pode ter caído alguma coisa. Mas geralmente a internet interfere muito no áudio, né? Porque a áudio é pesado. Então, gente, a gente tem essas regiões, são 5 regiões. A cervical, a torácica. A torácica, vocês podem encontrar tratamento como dorsal, coluna dorsal, tá? Então, a cervical, torácica ou dorsal, lombar, sacral e coxígena. Na região cervical, que é a região do pescoço, a gente tem 7 vértebras. Na região torácica, que é a região do tórax, né, na parte posterior, nós temos, por isso que é dorsal, né, nós temos 12 vértebras. Na parte lombar, a gente tem 5 vértebras. Na parte sacral, a gente tem 5 vértebras fundidas. E a região coxígena, a gente tem de 3 a 4 vértebras fundidas. Tá? A gente vai falar de cada região. A região cervical, como disse para vocês, é a região do pescoço. E ela tem umas particularidades, porque na região cervical, a gente tem vértebra típica e atípica. E nós vamos falar o que é isso. Típica, né, são as vértebras que são comuns, iguais às outras. E as atípicas, que elas são bem diferentes. Então, a primeira vértebra, chamada de atlas, ela tem as características muito particulares dela, né? Elas fazem parte da cervical, ela tem características da cervical, porém ela é muito diferente da cervical. A segunda vértebra, né, que é a C12, chamada de axis, também do mesmo jeito, ela tem característica da cervical, a gente vai falar quais são, mas ela é bem diferente das outras. E a C7, né, chamada também de vértebra proeminente, ela tem características muito próprias. Tem características da cervical, mas muito próprias, por isso que ela tem essas particularidades que são diferentes. A vértebra, né, o restante, tanto da torácica quanto da lombar, elas são vértebras parecidas uma com a outra. Pode variar um pouco o tamanho, né, delas, mas o formato é bem parecido, né? Então, uma vértebra, ela tem corpo, o forame vertebral, o processo espinhoso e os processos transversos, tá? Com exceção da cervical, que nós temos essas particularidades um pouco, porque são vértebras de transição, né? A gente tem ali toda a região do encéfalo, né, descendo na ponte o bulbo, para sair de dentro do forame magno, né, lá no osso occipital,
a medula espinal. E a medula espinal ela começa mais grossa e vai se afinalando ao longo da cervical mesmo, né? Então, por isso que a gente tem essas diferenças, né? E principalmente, como a gente tem um ponto articular ali da primeira vértebra, que é o atlas, né? Da cervical, a gente tem que ter essa diferença, porque ela tem côndilo e a face articular para encostar no côndilo lá do osso occipital. E essa vértebra tem um movimento muito intenso ali, né? O movimento de aceno de cabeça, né? Esse aceno de cabeça a gente só consegue por causa dessa articulação da primeira vértebra, né? O atlas. Da mitologia, gente, o atlas é aquele que segura o mundo, né? Não sei se vocês gostam de mitologia grega, é aquele que segura o mundo, né? Aí o atlas está segurando o crânio, então estão fazendo essa analogia entre o crânio e o mundo, né? A C2 ela tem umas particularidades também. Ela não tem corpo, né? E ela tem um dente. Vou mostrar para vocês. É chamado de processo odontoide. Esse dente faz com que a gente consiga ter o movimento, né, de pivô da articulação. Então, esse movimento que a gente consegue fazer com a cabeça, tá vendo? É o movimento dessa articulação da C1 com a C2. Esse movimento, ó, é o movimento que a gente consegue fazer entre a C1 com, né, a articulação do côndilo occipital, lá do osso occipital. Então, a primeira vértebra tendo essa articulação condilar, né, de muito movimento. Eu brinco com os meus alunos que esse movimento é o movimento que sempre a mulher quer fazer, ó. Sempre que ela quer que o homem faça para ela, né? Então, dá mais dinheiro, ó, sim, né? E esse, ó, do não, né, esse movimento de pivô, né, ó, você não vai sair, né, você não vai aonde, você não vai dar lugar. Aí a gente tem esses movimentos importantes para a gente. Por isso que, como ela tem uma região de grande movimento, ela é mais propensa a nós termos mais patologias nelas, tá? A cervical, ela tem uma curvatura própria, né? É uma curvatura chamada de lordose, é uma curvatura normal, né? Anatômica e fisiológica para a região cervical. A região torácica, que é essa amarelinha aqui, ó, ela tem uma curvatura do tipo cifose. A cifose é uma curvatura normal. A gente só consegue ver essa curvatura se o indivíduo estiver em lateral, ou direito ou esquerdo. Aí você consegue ver as curvaturas da coluna. A região lombar, ela também tem uma região do tipo, tem uma curvatura do tipo lordose, tá? Então, região cervical, lordose, região torácica ou dorsal, cifose, região lombar, lordose, tá? E a região sacral e coxígena tem uma curvatura do tipo cifose. Então, é lordose, cifose, da cervical até o cóccix, o sacro coxígeno, tá? Ó, vista lateral e vista posterior, essa coluna não tem curvatura nenhuma. Se nós tivermos alguma curvatura, aí é patologia, tá? Aí você pode ter uma escoliose, tá? Agora, numa vista lateral, ou direita ou esquerda, se nós tivermos alguma curvatura ou diminuição dessas curvaturas, aí você pode ter uma patologia. Aí a gente tem hipo, né? Quando a gente perde um pouco da curvatura, ou hiper, quando essa curvatura aumenta muito, né? E isso é comum também nós termos ao longo da nossa vida, aumento ou diminuição dessas curvaturas, né? Entre um corpo vertebral, né, e outro, a gente tem os discos intervertebrais. Também é comum ter diminuição do espaço discal. Com essa diminuição desse espaço, você está perdendo amortecimento. Você perde mobilidade e você pode ter compressão nerval, porque sai 2 pares nervais, né, nervos actidianos, de cada, né, vértebra dessa. Então, está saindo ali dentro da medula, sai os pares nervais. Aí, se você tem um aumento exacerbado ou uma diminuição dessa curvatura, que é normal, então você pode comprimir um lado, um nervo desse. Aí você pode ter, né, problemas, dormência, dores, né, contínuas, tá bom? Então, é normal essas curvaturas, lordose, cifose, cifose. Pode falar, Paulo. Quem quer me perguntar? Eu queria saber o desvio na coluna, isso é algum osso que solta ou o que é? Então, o desvio, geralmente, primeiro, né,
Se ele for para um lado ou para o outro aqui, é uma escoliose, né? Ninguém tem, por exemplo, os fêmures, né, e as pernas do mesmo tamanho. Você tem um pequeno desnível entre uma perna e outra, né? Tem até um exame que vocês pode ser feito, né, para ver como que está essa diferença, como você pisa, né? Para você não andar torto, o que a sua coluna faz? Isso, gente, é um desnível muito pequeno, né? É coisa de meio centímetro, às vezes 1 centímetro de diferença entre um membro e o outro. Para você não ficar torta, a sua coluna entorta para você. Para compensar isso. É como se fosse isso, sabe? Ela dá uma entortada. Quando ela entorta, você tem um desvio. Aí você tem uma escoliose. Agora, você pode ter, né, desarticulação da coluna, por algum acidente, ou por algum excesso de peso muito grande. Aí a sua coluna pode sair um pouco. Aí sim, é dolorido e às vezes tem que se fazer um processo cirúrgico, onde você vai emendar uma vértebra na outra, tá? Isso pode acontecer também. Então, as curvaturas que a gente falou... Oi? Deixa eu te perguntar. A minha postura não é boa, né? Eu já fui em médico porque eu sinto muita dor na coluna quando eu tento ficar, né, com a postura correta, né? As costas bem retas. Eu sinto muita dor. Eu já fui 2 médicos, já fizeram os exames, eu disse que não tem nada, minha coluna é normal. Mas por que dessa dor, então? Então, se você tem algum desnível ali, eu te aconselho a procurar uma fisioterapeuta, né, especialista em RPG, que ela vai te reeducar a sua postura. Entendeu? Que aí, essa reeducação postural, você vai sentir muita dor, porque está alinhando a sua coluna. Então, procure uma fisioterapeuta especialista em RPG. Ah, entendi. Que é o profissional indicado. Okay. Obviamente, geralmente uma indicação do ortopedista, né, que avalia ali o caso, ou um neurologista que avalia o seu caso, né? Mas é interessante retirar. Porque essa dor é normal, foi lógico assim. Não é normal. E olha, o RPG, o Pilates, né? O Pilates você consegue até aumentar de tamanho, para você ter ideia, porque você fica tão esticado, né? Sua postura fica tão boa, que às vezes você ganha ali 1 centímetro, 2 centímetros em comprimento, por incrível que pareça. Né? A gente tende se você medir seu corpo, né? Quando você acaba de acordar, você dormiu bem, relaxada, e for medir seu corpo agora, essa hora, você trabalhou o dia inteiro, você vai ver que você perdeu ali 1,5 centímetro, 2 centímetros no seu comprimento, porque tende a achatar mesmo, né? Aí esses profissionais, eles vão, são especialistas mesmo em coluna, né? São especialistas em postura, né? O fisioterapeuta. O fisioterapeuta é bom, procurar um bom. Resolve o problema sim, tá? Eu falo por mim, que também tem problema, e eu também sou muito desleixado em relação à postura, né? Também tenho dor na coluna de vez em quando. Mas tem uns profissionais que podem te ajudar. Então, isso aqui, gente, que a gente acabou de falar, né? Nas curvaturas, né? Lordose, cifose, lordose, cifose. Essa foto é interessante vocês terem um celular para ver se quando olhar. As curvaturas, tá? Então, cervical lordose, torácica cifose, lombar lordose e sacrococcígea, né? Ou sacrocóccise, nós temos a cifose. Se aumentar, a gente tem a hipercifose ou a hiperlordose, né? Ou se diminuir, a gente tem a hipocifose ou a hipolordose. E uma curvatura no plano anterior ou posterior é escoliose, né? Aqui fala das funções, proteger a medula e os nervos, né? Suportar o peso do corpo, um eixo, né, rígido, né, o pivô para a cabeça, e por aí vai. Principalmente proteger a medula, né, dar suporte para as costelas, né. As costelas, elas se fixam na parte posterior, na coluna dorsal, né, nas fóveas costais, que a gente vai falar a respeito disso, tá? Então, o canal vertebral, ele vai seguir, né, a coluna até na região da L5, na lombar, nas regiões que ele tem mais mobilidade, esse forame, ele é triangular. Onde não tem, ele é redondo. Então, ele é triangular na região cervical lombar, e ele é redondo na região torácica. O sacro e o cóccix não possuem forame vertebral, e nem, consequentemente, não tem um canal vertebral, tá? Então, ó, tá vendo? Ó, aqui eu tenho o corpo vertebral,
né, de uma vértebra torácica. Se vocês observarem, ó, aqui o forame vertebral. Como é torácico, ele é redondo, tá vendo? Aqui está saindo ó, um par, né, um de cada lado, de nervos saindo diretamente da sua medula espinal. Se você tem qualquer desnível, ó, qualquer movimento anormal dessa coluna, você pode ó, comprimir um desses nervos que estão saindo aqui. Aí, se esse nervo, por exemplo, é responsável pelo movimento da sua perna, vamos colocar uma suposição, se for uma vértebra lombar, você vai ter muito problema com essa perna, dormência, dor, né? Às vezes você não consegue nem movimentar a perna como deveria movimentar. Por isso que é importante, né, esse cuidado com a coluna. Com o tempo, o preço vem, assim que a gente brinca. A gente fala, olha, eu deveria ter cuidado mais da minha coluna quando eu tinha minha idade, né? Agora que eu estou com tantos anos, está complicado eu reverter essa situação. Tem paliativos para isso, né? Mas corrigir é muito difícil. Então, quanto mais cedo nós procurarmos esses tratamentos para corrigir a postura, né, mais, né, qualidade de vida a gente vai ter, principalmente nas idades mais avançadas, né. É legal a gente acompanhar quem tem filho, né, ou irmão, primo, sobrinho, acompanhar esse desenvolvimento dessa criança. Às vezes a criança começa a ter um problema de coluna e a gente é perceptível, desde novinho, pisando diferente, né, e a gente não vai dando muita importância para aquilo. E ali naquela infância que a gente consegue moldar mais ainda essa criança. E as crianças, quando começam em processo escolar, indo para a escola, né, mochilas muito pesadas, né, às vezes a criança está, sei lá, no 5º, 6º ano, tem lá 5 disciplinas diferentes, coloca 5 livros dentro da mochila e parte para a aula, né. Uma criança ali de 9, 10 anos, carregando ali 15, até mais que isso de peso na região dorsal, você está forçando toda aquela região. A gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque você pode acometer essa criança, né, depois esse adulto, para o resto da vida. Então, a gente tem que ficar de olho. Então, aqui a gente tem toda a vértebra, ela tem, né, com exceção, né, da C1 e C2, ela tem um corpo vertebral, ela tem um processo espinhoso, e ela tem um processo transverso, que é aqui do lado, tá? Essa coluna dorsal, né, ou torácica, primeiro, o corpo dela é em formato de meia-lua, o processo espinhoso é fino e único, e aqui, ó, se a gente observar, está saindo um par de costela, tá vendo? Ó? Uma costela de cada lado. Ó. Só vértebra torácica tem articulação com costela. Tá? Então, a gente tem 12 vértebras torácicas, e as 12 vértebras torácicas, elas se articulam com a costela. Toda a vértebra torácica se articula com a costela. Então, nós temos 12 pares de costelas, né? São 24, 12 de cada lado, e as 12, né? Os 24, as 12, elas vão se articulando, né, de 2 a 2 em cada vértebra dessa. Por isso que a gente tem 24, né? 12 de cada lado. Então, toda a vértebra torácica se articula com costela. Então, olhou a costela torácica, tá? Mas ela tem, ó, o forame vertebral, ele é arredondado, o processo espinhoso é único e fino, o processo transverso, ele tem um negócio chamado de fóvea, que são faces articulares para a articulação da costela. E aqui, o corpo vertebral é em formato de meia-lua. Então, as vértebras, elas podem ser estudadas em 3 aspectos, os aspectos de características gerais, regionais e individuais. Na coluna vertebral, a gente encontra também o sacro, que tem 5 vértebras fundidas. Então, essas vértebras, elas não têm articulação, elas não têm forame vertebral, e também nós temos o cóccix, né? E o cóccix, gente, pode variar, as variações anatômicas que a gente falou lá no início. Pode ter 3, ou algumas pessoas têm 4 vértebras, também são fundidas. A gente tem medula só até a L5, a partir dali a gente não tem mais medula espinal, porque o sacro e o cóccix, eles não possuem forame vertebral para proteger a medula, tá bom? Paulo. Oi. É isso que eu ia te perguntar agora. Eu estava com essa pergunta para te fazer. Então, na região do osso sacro, como ele não tem forame, acabou, então, a medula vertebral ali? Então, na L5, né, que é a última vértebra lombar... Não é coluna vertebral que eu ia falar, não. Desculpa. É medula óssea. A medula óssea... Então, aí você está confundindo medula óssea com a medula espinal. Chegou entendeu? na região...
Você está confundindo medula óssea com medula espinal. A medula óssea é aquela medula de ossos longos e chatos, que a gente tem dentro do osso. Lembra que eu falei para vocês que fica nas pontas dos ossos e produz o sangue, né? Que tem a medula rubra, né? A medula vermelha. A medula que eu estou falando é a medula espinal, que sai dentro do encéfalo. É onde faz a anestesia, se a pessoa tem alguma lesão nela, fica paraplégico, tetraplégico. É essa daqui, ó. Tá vendo, ó? Essa daqui. Tem um corte nela aqui, ó. A medula óssea, ela fica dentro do osso, não no furante. Medulas, então. Está cortando o seu áudio. Fala de novo. Há diferença entre os tipos de medulas, então. Isso, exato. Não é diferente da coluna óssea. Exatamente. A medula espinal é diferente da medula óssea. A medula espinal é nervo, pensa assim, é sistema nervoso central. A medula óssea fica dentro do osso, né? Beleza. Agora, a outra pergunta que eu tenho, então, é essa parte do osso do sacro aqui. Essa parte não tem medula mais. Não tem medula. A gente vai falar dele, sacro específico, e eu vou te mostrar como é que funciona. É um negócio chamado de cauda equina, porque parece um rabo de cavalo, que os nervos saem de uma vez só dali e vão espalhando para os membros, para os órgãos reprodutores, para a bexiga. Vou mostrar para você como é que funciona, tá bom? Tá, joia. Quando a gente falar dele aqui, daqui a pouco você está falando dele. Nós vamos começar pela cervical, né? Tá bom. Aqui, gente, é o disco intervertebral, né? Entre as vértebras mesmo, a gente tem esse disco chamado de inter, né? Que fica entre as vértebras. Ele tem um anel fibroso e um disco pulposo. A gente parou aqui na aula passada. E ele serve para amortecer impacto, tá? É como se fosse um nosso amortecedor da nossa coluna. Então, todo tempo você está levando. Imagina você andando dentro do ônibus, né? Aí o motorista, educadamente, passa num quebra-mola, né? Você sobe e cai sentada na poltrona. Quando você cai sentada, esse disco intervertebral vai tentar segurar a pressão na coluna. Seu osso vai estar forçando um com o outro, igual lá no amortecedor do carro, né? Porém, quando o impacto é muito forte, imagina, né? Você com 100 quilos, 80 quilos, passou, né? Você não está usando o cinto de segurança no ônibus. O ônibus passa de qualquer jeito com quebra-mola. Você pula e quando você volta, né? Esses 100 quilos se transformam em 250 fácil. Imagina 250 quilos forçando o seu osso. Esse anel fibroso e o músculo pulposo, ele não vai suportar. Aí o que vai acontecer? Ele pula para fora. Aí provoca uma hérnia de disco, por causa de pressão. Dali você vai sentir uma dor insuportável, né? Isso acontece muito, por incrível que pareça, inclusive processo na empresa, né? Por causa de imperícia e imprudência dos motoristas. Passou de qualquer jeito, ou falta de cinto de segurança, né? Então as empresas são muito... as pessoas entram com ações na justiça, né? Porque às vezes incapacita a pessoa mesmo, tá? O resto da vida, essa pessoa, o que ela fazia antes, não vai fazer. Então, dependendo da região, você imagina uma pessoa que trabalha com as mãos, né? Imagina um pedreiro, né? Andou de ônibus, por causa de um quebra-mola, ele perde o movimento da mão, que ele faz todos os movimentos, um carpinteiro, né? Ou mesmo... Oi. Boa noite. Por exemplo, assim, uma pessoa tem uma queda, cair de uma escada. Uhum. Ela cair sentada, ela faz pressão sobre esse disco? Muita pressão. Geralmente, a gente tem, sentada principalmente, o peso vem de cima para baixo. Aí vai forçar, geralmente, a L5, que é a última vértebra, onde as pessoas têm mais problema, L4 e L5, as duas últimas. Aí você vai ter afundamento de vértebra, achatamento de vértebra, né? Aí o disco vai embora, mas o osso também vai. Pode ter fratura. E depende muito da idade dessa pessoa que está caindo, né? Se for uma idosa, né, acima dos 60 anos, do sexo feminino, a propensão de ter alguma lesão ali é muito maior, porque ela já tem uma osteoporose associada devido à menopausa, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses pontos. Eles são coisas simples que a gente consegue melhorar muito a nossa qualidade de vida futura, né? E também cuidar dos nossos entes queridos, né? Tomar cuidado mesmo. Então, tem que se cuidar. Tem que tomar cuidado, porque pode ter lesões graves. Aconteceu uma coisa que, às vezes, a gente
A moça, ela escorregou. Acima do peso, né? Ela estava com uma carga muito grande de peso, já tem um problema de coluna. Ela escorregou numa rampa, ela estava usando um sapato, estava escorregando. Então, para ela não cair, ela forçou todo o corpo. Nela forçar todo o corpo, segurou todo o peso que ela estava, e que ela ia interferir no chão, sobre a coluna. Ela teve, gente, 3 lesões, né, de hérnia de disco, por causa desse, vamos colocar, esse trombo que ela deu no corpo. Esse tranco, né? Ela forçou e rodou. Aí o médico até brincou com ela, falou, olha, era melhor você ter se jogado no chão, você distribuir o peso, né, e a força que seria exercida sobre os ossos para o chão, né, lógico que você teria a propensão de quebrar, né, mas é uma proteção nossa, você tenta se proteger de qualquer jeito, porque as lesões que ela teve na coluna foram lesões graves por causa disso, né. Então a gente tem que se cuidar e tomar muito cuidado. Então, as características gerais, né, com exceção da C1 e a C2, elas têm corpo, né, processo espinhoso, aqui ao lado, ó, processo transverso, que são 2, né, um de cada lado, e o forame vertebral. Como a vértebra vai se sobrepondo uma sobre a outra, esses acidentes anatômicos, né, por exemplo, o processo transverso é um acidente anatômico da vértebra. O forame vertebral é um acidente anatômico da vértebra, o processo espinhoso é um acidente anatômico. Ela tem esse formato porque elas se encaixam perfeitamente umas sobre as outras, tá? Fica ali perfeito o encaixe. E uma vértebra normal, né, tem essas características: corpo, forame vertebral, processo espinhoso, processo transverso. Processo transverso são esses laterais. Processo espinhoso, a gente consegue até apalpar eles aí mais profundamente, se você palpar, ó, aqui da cervical, da lombar, né, da torácica, você consegue sentir. E o forame é o que vai formar o canal vertebral, né, vários forames sobrepostos. A gente tem formação do canal vertebral. Aqui, gente, vocês fizeram até uma atividade a respeito disso. As características regionais que fazem com que a gente identifique uma vértebra sendo da região cervical, sendo da região torácica, sendo da região lombar. Sacral e coxígeo, elas são muito características, assim. Você bateu o olho, você vê um sacro, você vê um cóccix. A região cervical, essa região do pescoço, o corpo é retangular, o forame vertebral é triangular, o processo transverso, que é esse lateral, ele tem um forame, chamando de forame no processo transverso, ó, tá vendo? Atravessando o osso. Então, aqui tem o processo transverso e aqui o forame transverso. O processo espinhoso da vértebra cervical, ele é bifurcado, ó. Tá vendo? Parece que tem um chifrinho aqui, ó, um de cada lado. Ele é bifurcado, ele não é único, íntegro, igual a torácica e a lombar, tá? A região torácica, o corpo tem formato de meia-lua, o forame vertebral, ele é arredondado, né? O processo espinhoso é fino e oblongo, o processo transverso é grande, ó, e tem as fóveas costais, ó, tá vendo? Isso aqui é fóvea costal, né, transversa, fóvea costal superior. A costela vai ali e se encaixa nela. Só as torácicas têm essas fóveas para articulação da costela. Aqui uma vista lateral, ó, aqui a fóvea costal, tá vendo, ó? Aí a costela vai ali, ó, se encaixa perfeitamente aqui na parte superior e inferior. Fóvea costal superior e fóvea costal inferior. Aqui está o corpo, tá vendo, ó, dessa vértebra. Numa vista, ó, numa vista anteriorizada dela, né, superior, você consegue ver o corpo dela em formato de meia-lua. Na parte lateral, uma vista lateral, aqui a gente tem a ideia de, ó, aqui em cima a gente tem outra vértebra, e aqui você tem, ó, entre as vértebras, o disco intervertebral. E disco intervertebral é porque é entre vértebras, tá? A parte lombar, olha o tamanho do corpo vertebral. Só para vocês terem ideia, em relação à torácica, a diferença, ó, essa é uma vértebra torácica, essa é uma vértebra lombar. O corpo é gigante, o forame vertebral é triangular, processo espinhoso é quadrilátero e gigante, o processo transverso é fino, tá vendo?
Só que ela tem uma diferença também, além do tamanho. Ela tem esse processo mamilar. O processo mamilar serve para juntar mais ainda essas vértebras, tá? Uma nas outras, porque a gente tem muita mobilidade na região lombar. Então, ó, as características estão todas especificadas aqui, ó, região cervical, né? Região, vou falar deles aqui agora. Torácica, ó, tudo que eu acabei de falar agora. Região lombar, e o sacro, já falei deles. Mas vamos para a cervical aqui. A cervical, ela tem umas particularidades. Como a região de transição, né, nós temos 7. Elas são divididas em vértebras típicas e atípicas. O que é uma coisa típica para vocês? O que vocês acham? Imagina aí. Uma coisa comum. Comum. Tipo, que é o que acontece com frequência? O que é mais... Exatamente. Por exemplo, calor em Valadares é típico daqui. Frio em Valadares é atípico, né? As vértebras típicas são as que têm as características da região cervical comuns, e as atípicas que são diferentes, né? A primeira vértebra é atípica, a segunda é atípica e a sétima é atípica. Então, a gente tem 7. Das 7, 3 são atípicas, que é a C1, a C2 e a C7. Gente, em relação também às classificações, né, como que são identificadas, a gente pega, por exemplo, região cervical, né? Cervical começa com C, são 7 vértebras. Eles identificam assim, ó, C1, C2, C3. Região torácica, né? Eles identificam como T1 até T12. Região lombar, L1 até L5, tá? Para facilitar mesmo o estudo. A diferença é que a cervical, a C1 tem nome, a C2 tem nome e a C7 tem nome, que são as atípicas. As outras é C3, C4, C5, C6, normal. A C3, C4, C5 e C6, elas têm as mesmas características. A C1, C2 e C7, elas são diferentes, tá? Característica normal de uma região cervical que a gente acabou de falar. Corpo pequeno e retangular, o processo espinhoso é bifurcado e tem forame no processo transverso. Toda vértebra cervical tem pelo menos uma dessas características. As típicas, que é a C3, C4, C5 e C6, tem essas características. A C1, a C2 e a C7 tem algumas dessas características. Região de transição. Então, vamos lá. As atípicas são vértebras que não apresentam. Nossa, está escrito, apresenta, está escrito errado. Vou consertar depois. Características da própria região. C1, Atlas, primeira vértebra da região cervical, tem como característica não possuir corpo e nem processo espinhoso. Se nós olharmos, olha como é a primeira vértebra cervical. Ó. Essa é o Atlas. Ela não tem processo espinhoso, porém, ó, ela tem processo transverso, ó, e tem forame no processo transverso, que é uma característica da vértebra da região cervical. Ela tem aqui a face articular para o côndilo occipital, aí o côndilo occipital se encaixa ali e a gente tem essa mobilidade, ó, de fazer isso com o pescoço. O forame vertebral, como é a primeira vértebra, é gigante, ó, tá quase o tamanho todo da vértebra. Porque a gente está tendo transição aí de ponte bulbo para medula. Então, o que é importante aqui? O processo transverso é bifurcado, o côndilo occipital, né, a face articular para o côndilo, e o forame vertebral. Já a C2 é chamada de axis. A C2 ela tem como característica o processo odontóide, como se ela tivesse um dente. Esse dente ele se encaixa dentro do forame da C1. A gente tem esse movimento de pivô, né? Esse movimento, ó. Tem gente que quebra esse dente da vértebra cervical e chega com o pescoço sem conseguir rodar para um lado nem para o outro, que sente muita dor, né? Acidente também automobilístico, principalmente acidente de carro, pode fraturar bastante essa C2. E a C7 é a última vértebra da região cervical. Ela tem característica da cervical, porém, ela já tem característica intermediária à torácica. Como, por exemplo, o processo espinhoso dela não é bifurcado igual às outras, é único. Vou mostrar para vocês também. Essa
é a C2, tá? Tá vendo? Ela é chamada de axis. Ela tem esse processo odontoide, ó, e aqui a face articular para C1, né, para o Atlas. O processo espinhoso dela é bifurcado, tá vendo? Tem duas bifurcações. Processo transverso tem forâmio. É uma vértebra cervical, né, a C2, o axis. Oi? Em relação à vértebra cervical, quando, eu não sei se já aconteceu com alguém aqui da sala, mas quando o pescoço não consegue mexer para nenhum lado, eu esqueci o nome disso. O que acontece? Eu acho que é torcicolo. Isso, o que acontece na nossa vértebra quando a gente tem torcicolo? Eu já ia perguntar isso. O torcicolo ele não está associado a lesões de osso, é músculo. A gente tem aqui um músculo chamado de trapézio, que ele pega, né, desde da base aqui do seu occipital e desce para a sua parte dorsal toda. Às vezes por tensão nervosa, às vezes uma posição que você ficou muito tempo numa posição só, geralmente associado mais à tensão nervosa, está, sei lá, vai fazer uma prova, tirar a carta de motorista, por exemplo, né? Você pode ter um torcicolo. Ou você viajou muito tempo, deitou muito errado dentro do ônibus, você pode ter um torcicolo. Então, é muscular, não é osso, não. Você pode ter problema de movimento. Dormir, né, de posição incorreta. Hã? Ou até mesmo dormir de posição incorreta. Aí você colocou com dor no pescoço. Então, aí, relaxante muscular resolve, uma massagem, né? Ou uma intervenção da fisioterapia também. Porque você fica cheio de pontos musculares que a fibra muscular ela não está realizando a contração que ela deveria. Aí você sente muita dor, né? Desconforto mesmo, tá? Mas você pode ter lesões, sim. A lesão no dente do axis vai te impedir de fazer esse movimento. O músculo manda a informação, mas você não vai conseguir, porque ela serve como pivô no meio de articulação, como se fosse um pivô, né? Um soquete, né? Aí a sua vértebra faz esse movimento, ó. Aí você consegue realizar esse movimento. Às vezes tem paciente que chega no pronto-socorro com fratura nele. Então ele já chega já com colar cervical, né? E quando você faz um exame de raio-x, abre a boca do paciente, faz um raio-x aberto, você vai conseguir ver o dente do axis, né? Por causa da boca não, porque a boca abrindo, você desassocia, né? Todas as articulações aqui, ó. Aí você consegue ver esse dente do axis aí. Fratura nele é cirúrgico, tá? Pois é, mas tipo assim, quando chega alguém no hospital, assim, não quando chega no hospital, mas, por exemplo, eu dei um torcicolo aqui em casa, por exemplo. Aí, eu não sei se é um torcicolo ou se foi o dente da axis que quebrou. Não, mas, ó, você tem que associar. O que eu faria para tentar identificar o que é? Ó, se você está lembrando, por exemplo, de moto, sofreu um acidente, hospital. Você teve um acidente, né? Para esse dente quebrar, você tem que ter um acidente, você tem que ter um impacto muito grande. Você caiu na sua casa, em cima do pescoço, né? Aí você teve um acidente. Agora, dor com dor é sinal de torcicolo, né? Ou você resolve em casa, ou se a dor for muito insuportável, procura um médico, gente. A gente não tem que ficar sentindo dor em casa, não. Né? Paulo, obrigada. Tem uma dúvida, que eu tenho duas bênçãos de 4 anos, elas, assim, gostam muito de ficar virando piruetas em cima da cama. Isso é perigoso, né? Sinceramente, não. Criança não tem jeito. Você tem que ficar de olho se ela está dobrando em cima do pescoço, mas ela pular, rodar. O meu sobe também, minha filha, de cabeça para baixo, roda, pula, não tá. Faz, não tem jeito, né? Agora, forçar o pescoço, cair com o pescoço, né? Aí tem que tomar cuidado nisso. Se uma criança ou um adulto mesmo cair sobre o pescoço, o peso do corpo virar para cima, você pode ter lesão grave cervical, inclusive até fratura grave, tá? Então, esse é o axis. C2, Atlas C1, axis C2. E a região, né, a sétima vértebra cervical, a C7. A C7 é chamada de vértebra proeminente. Ó. Só olhando ela, a diferença para as outras é que o processo espinhoso dela parece com a da região torácica. Por isso que ela entra como atípica, tá vendo? Ó?
Todas as vértebras cervicais, esse processo espinhoso, ele é bifurcado, na C7 ele não é. O corpo é retangular, o processo espinhoso é triangular, tem forame no processo transverso, porém, o processo espinhoso ele é único, ele não é bifurcado. Então, aqui vai estar especificando tudo. Ó. A vértebra típica, né, que é a C3, C4, C5, C6, é essa daqui, ó. Corpo retangular, processo espinhoso, forame transverso triangular, processo espinhoso bifurcado, processo, né, transverso, ele tem um forame, ó. Processo transverso tem forame, tá? Então, corpo retangular pequeno, em relação às outras, é bem pequeno, forame vertebral é triangular, e o processo espinhoso é bifurcado, e tem forame no processo transverso. Torácica, ó, são 12 vértebras, né, e a característica dela é maior do que a cervical e menor do que a lombar. O corpo em formato de meia-lua, né, o processo espinhoso é longo e oblíquo, e o processo tem a processo articular para as costelas, chamado de fóveas costais, como a gente já falou. A região lombar é formada por 5, né, vértebras, tem como característica o corpo grande e o processo espinhoso quadrilátero. E tem também o processo nomilar, tá vendo? Que é para unir mais, grudar mais essa vértebra umas nas outras, porque tem muita mobilidade. E o forame vertebral na vértebra lombar é triangular, assim como na região cervical também é triangular, tá? O sacro, ó, em alguns, né, livros, ele é considerado como um osso só, né, mas são as variações anatômicas. O que eu sigo é o que o Acordo Internacional de Anatomia prevê, né, que é considerar ele como 5 ossos fundidos, né, faz parte da articulação do quadril, a face anterior é côncava e a posterior é convexa. Aqui eu tenho o sacro, tá vendo, ó? As vértebras foram fundidas, ó, ao longo dos anos, ó. Pela evolução foram os fundidos. Aqui a gente tem os forames sacrais anteriores, do outro lado os posteriores, ó. Aqui eu tenho a articulação, né, para a região lombar, chamada de articulação sacro-ilíaca, lombosacra, desculpa, articulação lombosacra. Ele tem a asa, né, e aqui eu tenho o ápice do sacro. Tá vendo aqui os forames? É por onde vai passar todas as inervações e vasos sanguíneos. Chegou aqui, não tem mais medula. A medula vem até aqui. Aí ela vai se ramificando em terminações nervosas. Tem tanto nervo, vou mostrar para você uma imagem daqui a pouco, para vocês, né? Que parece uma cauda de cavalo, chamada de cauda equina. E aqui a parte posterior do sacro, tá vendo, ó? O sacro, gente, tem essas prominências aqui, ó, é chamada de corno sacral. Então, quem acha aí que nunca foi corno ou tem corno, você tem um corno no seu sacro. São essas protuberâncias aqui, ó, corno sacral. Aqui eu tenho a crista sacral, tá? E aqui a articulação para a coluna lombar. Na parte lateral, ó, eu tenho a face articular para a região, né, do osso ilíaco, aí forma a articulação sacro-ilíaca. O cóccix, isso pode variar entre 3 e 4 ossos fundidos também, né? O cóccix também tem um corno, tá vendo? Parece um chifrinho aqui, ó, corno coccígeno. Ele tem um processo transverso do cóccix, né? E é isso, particularidades dele, ó. Ele pode ter de 3 a 4 ossículos, e esses ossículos foram ossificados. Pensando na evolução, gente, se nós pensarmos que nós tivemos um ancestral comum que se derivou do macaco, né, um primata, que tinha uma cauda, como a gente foi perdendo essa cauda ao longo da nossa evolução, o cóccix é um sinal de que, né, evolutivo, que nós tivemos uma cauda, né? Porque ele não tem uma função muito definida, e só mostra mesmo que quando, por exemplo, se nós pegarmos um osso de um primata, ele tem essa aparência, né, porém, esses ossículos continuam aqui. E a diferença é que esses ossículos, na gente, está totalmente ossificado, e neles são todos articulados, tá? Dúvida, gente?
A gente passar para a costela? Não. Ô, Paulo, Oi. a posição da pessoa dormir, ela coincide também com ter uma dor. Lesões da coluna? Sim. Sim. Com certeza. Nossa, meu esposo, ele tem lesão na L4 e na L5. Uhum. Ele não consegue dormir de barriga para baixo e nem de barriga para cima, somente encolhido. É a posição que ele mais coincide para dormir. Isso tem fator? Ó, se ele não consegue, é sinal de que né, já tem a patologia, você falou, né, lesão na L4 e L5, né? Sim. Ele tem que ter, infelizmente, o correto é nós deitarmos de lado, né? Nem de barriga para cima, nem de barriga para baixo. De lado, com o travesseiro entre as pernas, para manter, né, a coluna repousada adequadamente, porque a coluna ela não pode forçar, né? Nem para dormir, ela tem que estar totalmente relaxada, né? Então, a posição melhor é a posição de decúbito lateral, tá? Deixa eu só achar para vocês aqui a cauda. Obrigada. Equina. Nada. Ô, Paulo, deixa eu te perguntar. No segundo período, você vai dar aula para a gente também? Olha, eu pego geralmente microbiologia. Porque esse período a gente teria o laboratório, né? Uhum. Aí, como provavelmente as aulas não vão voltar até dezembro, então nós não vamos ter laboratório. Aí no semestre que vem, a gente vai ter essa chance de estar indo no laboratório? Olha, a gente tem que conversar com o pessoal do ETIT, viu? Não sei te falar agora isso. Eu espero que sim, que vocês tenham no laboratório, pelo menos uma ida lá, né? Eu acho importante para vocês. A gente conversa isso sim, tá bom? Porque o laboratório seria só na sua matéria, né? Aham. A gente faz uma visita, né? Não sei se vai dar para vocês verem, ó. Aqui eu tenho uma medula espinal dissecada, tá vendo? Daqui, onde está a mãozinha, ó, para cima, ela estaria na região lombar. Quando chega na região sacral, fica com esses monte de nervos saindo da medula, tá vendo? Ó? Por isso que fala que é cauda equina. Ó. Para de ter a medula e a gente tem esse monte de inervação descendo pelo sacro, tá? Aí a gente fala que a cauda equina parece um rabo de cavalo. Bom? Bom, falar agora do gradil costal, né? A gente tem aqui 24 ossos formando a costela, que são 12 pares, e nós temos o externo que une a parte anterior, tá? Lembrando, toda costela se articula com a região torácica aqui, ó, com a coluna da região torácica, tá vendo? Todas estão presas aqui. Nem todas se articulam com o externo. O externo, com S, tá? É esse osso da região anterior aqui, ó. Tá? O externo, gente, vem do latim, que significa peito. Tá? Externo com S. Então, ele forma esse osso do peito, da região anterior aqui. Então, o gradil costal, né, uma caixa, né, ósseo-cartilagínea, nós temos osso e cartilagem, tá? Que contém os principais órgãos da respiração. Por exemplo, nós temos ali os pulmões, né, a traqueia, a gente tem
os órgãos respiratórios mesmo, e circulatórios, o coração, os grandes vasos, né? A face dorsal é voltada, né? É formada por 12 vértebras torácicas, a parte dorsal por 12 costelas. A face ventral, a gente tem o externo, né, a cartilagem costais, e as laterais a gente tem as costelas separadas, né, por 11 espaços intercostais, e ocupado pelo músculo e membranas intercostais. Ó. Esse é o externo que eu falei para vocês. Ó. É um osso ímpar, tá? É um importante osso hematopoético. O que significa isso, hematopoético? Ele é um importante osso produtor de sangue, tá? O externo, ele produz bastante sangue. Por isso que é um osso hematopoético. Então, é um osso só, dividido em 3 partes, tá? A gente tem aqui, essa parte que parece uma cabeça, é chamada de manúbrio. Aqui, ó, eu tenho o corpo do externo, e aqui embaixo eu tenho o processo xifoide, ou vocês podem encontrar também como apêndice xifoide, tá? Processo ou apêndice xifoide, tá bom? É um osso importante para a gente, porque a gente tem a produção bastante, né, de sangue, tá? E é importante também porque une o gradil costal na parte anterior, tá? Se articula nele as clavículas e algumas costelas, a gente vai falar quais. Então, esse é o manúbrio, corpo do externo e processo o apêndice xifoide. Aqui, ó, eu tenho as incisuras para articulação das costelas, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho a incisura clavicular, né, que a clavícula direita e esquerda se articulam, né? Direita e esquerda, e as incisuras para articulação da primeira, segunda. Oi? Uma dúvida, eu acho um pouco boba, mas enfim. Pode fazer. É no osso externo que ocorre a produção de medula óssea? Porque você falou que produz bastante sangue. Então, a medula óssea, ela está presente, né, em ossos longos. Então a gente tem medula óssea. Todo osso tem medula óssea, mas em relação à produção de sangue em grandes quantidades, a gente tem produção de sangue na cintura pélvica, né, a gente tem no fêmur, no úmero, né, e no externo, que é esse osso achatado, né? O externo é um osso chato. A medula óssea vermelha, ela está presente em todos os ossos do corpo. A diferença é que nos ossos chatos e nos ossos longos, elas produzem mais sangue do que os outros, mas todo osso é capaz de produzir um pouco de sangue. Com exceção dos ossos do crânio, né? Que são ossos finos, que não tem nada, né, pouca medula óssea, né, dentro deles. Agora, os ossos chatos e os ossos longos tem bastante, tá? Mas no caso, por exemplo, quando extrai a medula óssea, não é no caso da coluna? Não, ou pode ser em outro osso? Seja então, a medula, colher o material se colhe no osso da pelve. Ah, entendi. Tá bom? Uhum. Aí colhe o sangue. Você faz teste, aí pegando o líquor, que é um líquido da medula espinal. Aí você faz, não é na coluna, né? Você fura a meninge, né, que protege a medula espinal, mas abre um espaço ali entre o disco intervertebral, entra com uma agulha grossa e retira o líquor. Aí você vai fazer teste para ver se esse indivíduo tem, por exemplo, meningite. Aí não é do osso, é da medula espinal, tá? Medula espinal é uma coisa, medula óssea é outra. Medula óssea produz sangue, é a medula vermelha. Medula espinal é a que sai do encéfalo lá em cima, é a que faz parte do sistema nervoso central. Então ela desce dentro do forame vertebral, tá bom? Entendi, obrigada. Essa é uma costela, tá vendo? Ó? A costela, ela tem uma cabeça, as faces articulares, né? Ou aqui superior e aqui inferior para o corpo, para a articulação lá no corpo da vértebra, né? No caso, a vértebra dorsal. Ela tem a face articulada para o processo transverso dessa vértebra, né? Tem o tubérculo, né? O colo. Ela tem esse ângulo de curvatura. E aqui embaixo ela tem o sulco
costal. Esse suco é para fixação do músculo intercostal, que se prende aqui nesse suco costal da costela, tá? Nós temos, gente, 24 costelas, são 12 pares, tá? Aí você tem primeiro par, segundo par, até o 12º par, tá? Então, são 12 pares, são ossos alongados, em formato de semiarco, ligado, né, na parte posterior às vértebras torácicas e na anterior no externo. As costelas, elas são classificadas em costelas verdadeiras, costelas falsas e costelas flutuantes. As costelas verdadeiras são aquelas que se articulam diretamente com o externo. As costelas falsas são aquelas que se articulam indiretamente. Eu vou mostrar para vocês isso, como que funciona. E as costelas flutuantes são aquelas que são livres, só se articulam nas vértebras torácicas, tá? Então, ó, são 12 pares de cada lado. Aqui é o externo, tá vendo? Ó, o manúbrio, o corpo e o processo tifoide. O primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo par, tá vendo? Ó? Então, as 7 primeiras costelas de um lado e as 7 primeiras do outro, então, os 7 primeiros pares são costelas verdadeiras. Por quê? Porque elas se articulam diretamente com o externo, que é esse osso aqui. O oitavo, né? Então, aqui, sétimo, né? Oitavo, nono e décimo, né? São chamadas de costelas falsas. Elas se articulam, né, no 7º par, tá vendo? Ó? Elas se prendem à cartilagem e a cartilagem aqui se prende no 7º. A 11ª e a 12ª são costelas falsas, flutuantes, porque elas só se fixam aqui atrás, só na coluna dorsal, né? Não se articulam em nenhuma outra parte, só ficam livres ali. Essas costelas, gente, elas protegem aqui o rim, protege aqui parte do estômago, parte do baço, tá? São importantes para a gente. O que algumas pessoas fazem, principalmente modelo, ou que busca, né, um padrão de beleza muito alto, retira essas costelas, para ficar com a cintura mais fina, as costelas flutuantes. Isso é muito perigoso, tá? Então, ó, costela é classificação de 24 costelas, são 12 pares. Toda a costela se articula na coluna torácica, toda, tá vendo? Ó, se eu olhar aqui, ó, aqui eu tenho a coluna torácica, toda se articulando com ela. Porém, nem todas se articulam com o externo. Aquelas que se articulam diretamente com o externo são chamadas costelas verdadeiras. Aquelas que se articulam, né, através de cartilagem com a última costela verdadeira é costela falsa. E que se articulam só na coluna torácica, não se articulam em outro lugar, é chamado de costela flutuante. Então, eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo par, do primeiro até o sétimo, verdadeiro. Oitavo, nono, décimo, são 3 pares falsas. 11º, 12º, são costelas flutuantes. Tem dúvida aqui, gente, em relação à costela e o externo? Tá tranquilo? Olha, só vou considerar que... Pode falar, gente. Se não tiver, a gente volta. A gente tem ainda um tempinho. Conseguiu entender como que funciona? Sim. Sim. Ótimo. Então, ó, hoje, o que a gente falou? Da coluna, da função da coluna, das funções, né? Das divisões da coluna e das características regionais, né, locais dessa coluna. Aprendemos que na região cervical a gente tem 7 vértebras, na região torácica a gente tem 12, na região lombar a gente tem 5, na região sacral a gente tem 5, e na região coxígea a gente tem de 3 a 4. Na região cervical, a gente tem vértebras típicas e atípicas. Vértebras cervicais atípicas, C1, atlas, C2, axis, e a C7, proeminente. O restante são típicas.
Quais são as vértebras típicas? C3, C4, C5 e C6. O que elas têm de características comuns? Elas têm o corpo retangular, forame vertebral triangular, processo transverso ele tem um forame e o processo espinhoso é bifurcado. A primeira vértebra, ela não possui, a C1, que é atípica, não possui corpo, não possui processo espinhoso, porém o processo transverso dela é bifurcado. O forame é muito grande. A C2, que é o áxis, não possui corpo, ele possui um processo odontoide que serve de articulação pivô entre a primeira vértebra, o atlas, com a segunda, o áxis. E aí a gente consegue ter essa mobilidade do pescoço. E a C7, ela já tem características da região torácica, porém, o corpo é retangular e pequeno, o forame vertebral é triangular, a diferença dela é que o processo espinhoso é único, não é bifurcado, igual às vértebras típicas. Vértebra torácica, o forame vertebral, ele é redondo, o corpo tem formato de meia-lua, o processo espinhoso é fino e oblíquo, o processo transverso é grande, tá? E ela possui, tanto no corpo quanto nos processos transversos, faces articulares para a articulação da costela, são chamadas de fóveas. Nós temos 12 vértebras torácicas, que também podem ser chamadas de vértebras dorsais. Região lombar, o corpo é muito maior do que as outras, o processo espinhoso é quadrilátero e grande, o processo transverso é fino, porém, entre o processo espinhoso e o processo transverso, tem o processo mamilar, para fixar mais essa vértebra uma nas outras. O forame vertebral é triangular. Triangular, porque a gente tem muito movimento na região cervical e na região lombar. Ambas têm o forame vertebral triangular. Aprendemos do sacro e do cóccix, que são vértebras fundidas, não possui forame vertebral, tá? Então a gente não tem medula passando dentro dela, tem a cauda equina descendo ali. Aprendemos a respeito do externo, que faz parte do gradil costal. Quem faz parte do gradil costal? Externo, costelas, coluna torácica. Aprendemos que o externo é dividido em 3 partes: manúbrio, corpo, processo ou apêndice tifoide. Aprendemos que ele é um osso importante na produção de sangue, e ele é dividido, e se articula na face articular pelas clavículas, com a clavícula direita e esquerda, ele se articula com as costelas. Os 7 primeiros pares das costelas, que são costelas verdadeiras, se articulam diretamente com ele. O 8º, o 9º e o 10º não se articulam diretamente com o externo, porém, se articula com o 7º par da costela. Do 11º e o 12º par só se articulam com a coluna dorsal, tá? As costelas, gente, elas não são osso formados desde a parte dorsal até a parte anterior. Tá vendo essa parte azul delas aqui, ó? Isso é cartilagem do tipo hialina. Com o tempo, para a gente ter a amplitude de movimento do tórax. Quando a gente inspira, né, esse tórax ele tem que expandir. Se ele estiver totalmente ossificado, a gente não tem a expansão perfeita desse tórax. Com o tempo, principalmente pacientes idosos, essa cartilagem ela pode se ossificar. É comum a ossificação completa. Aí, por isso que o idoso é mais propenso a ter doenças infecciosas pulmonares, porque ele não tem expansão torácica de uma pessoa mais jovem, tá bom? Por isso que tem esses problemas pulmonares, pneumonia, né, e outras doenças. E o idoso está mais suscetível, inclusive, mas isso já é mais questões de doenças associadas, tem diabetes, né, ou outras doenças associadas, que baixa a imunidade está mais suscetível ao Covid, à pneumonia e outras doenças, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Responda a atividade, tá bem tranquila. Tiver dúvida, deixa a dúvida lá mesmo na atividade. A atividade de hoje, vocês têm, acho que até quinta-feira da semana que vem para vocês responderem. Lembrando que amanhã vai estar disponível a aula de reposição. Eu vou deixar lá um vídeo para vocês e uma apostila para vocês lerem mesmo, né? A respeito do sistema esquelético, tá? E ao final de amanhã também tem uma atividade. Lembrando que a atividade de amanhã
valerá ponto. Vai estar tudo descrito lá no Google Classroom para vocês a partir de amanhã também, tá? E a gente se encontra agora na quarta-feira da semana que vem. Bom final de semana, aproveitem, descansem. Quando estiverem descansado, entre no Google Classroom, reveja os vídeos de anatomia, principalmente dos ossos do crânio e face, os ossos da coluna e do gradil costal, que já vai estar disponível para vocês a partir de hoje, essa mesma aula, tanto no Google Classroom quanto lá no YouTube para vocês, quantas vezes vocês quiserem assistir, tá bom? Tendo dúvida, vai mandando para mim, não deixem de resolver as atividades, tá? Nas atividades vocês vão ver as dúvidas e pode ser que eu consiga ajudar vocês ao longo desse percurso, tá bom? É muita coisa, admito, tá? É muita informação, vocês vão se sentir perdidos, não se preocupe, tá? Primeiras semanas de aula é assim mesmo, daqui a pouco vocês vão se acostumar. Vai por mim, tá? E o que vocês precisarem, pode entrar em contato, tanto comigo quanto a equipe do ETIT. Não deixe de entrar em contato, que às vezes pode ajudar, né? Professor, não estou entendendo o que você está falando, o jeito que você está falando muito rápido, né? Eu, se eu deixar, eu falo rápido mesmo, então vocês me interrompam. Não entendi. Quantas vezes for necessário, gente. A intenção é que a gente aprenda. Não é só jogar o conteúdo para dizer que foi dado, tá bom? Que a gente aprenda mesmo. Essa é a intenção que eu tenho com vocês. Beleza? Então, bom final de semana e até quarta-feira. Fica com Deus. Tchau, Paulo. Tchau. Boa noite. Bom fim de semana. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Ô, Paulo,